em pleno século XXI, numa época de feminismo, de machismo, de tudo isso, de tudo que não pode, a gente vai falar sobre um assunto tão simples, sobre a gravidez. Se hoje, né, na atualidade, a mulher, um casal, ele pode ou não ter a opção de não ter filhos. É um assunto simples, só que é um assunto muito complexo, principalmente com esse monte de teoria que tem hoje em dia, onde tudo é liberal, onde não precisa. Principalmente a fala feminista que prega que não precisa ter filhos. Pode ou não pode? Hoje nós vamos tratar desse assunto legal, né? Eu tenho dito o seguinte: essa molecada quer derrubar o meu ministério, eles querem acabar, né? Sim. Meu ministério já não parece que já não vai para frente ainda, né? Os caras me trazem uns assuntos desses, mas tudo bem. Mas nós vamos conversar isso. Nossa proposta é falar do Evangelho, todo o item, todo o assunto que o Evangelho traz, e nós queremos falar despido de preconceito e responder se pode ou não pode, se deve ou não deve. Esse é o Pastor Pode ou Não Pode. Yes. E eu sou a Carol, uma filha amada de Deus. Isso. E antes de mais nada, eu quero fazer um pedido para você. Se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe o nosso canal com alguém que você conheça, que você queira que conheça a palavra de Deus, que você queira que tenha uma outra visão sobre os assuntos do dia a dia falado à luz da Bíblia. Pedimos que você curta, pedimos que você compartilhe e que você também deixe seu comentário. Isso é muito bom, nos ajuda, isso promove o canal, mais pessoas são alcançadas por meio disso. Então, fica aí a dica e o pedido, o apelo. Sim, como vocês podem ver, né, a gente fala sobre tudo. Inclusive, sobre tudo. Vai, pastor, responde. Sobre tudo, inclusive sobre tudo. Né? Responde. Responde o quê? Qual é a pergunta? Bom, a temática de hoje é essa questão da gravidez, né? Se pode, se existe essa possibilidade de querer não ter filho. Então, Carol, essa questão eu acho que envolve uma outra questão que eu tenho falado bastante. E a questão é se eu confio ou não na palavra de Deus. Se a Bíblia é ou não a minha única regra de fé e prática. Por quê? Porque eu posso, se eu falar assim, não, a Bíblia é a minha única regra de fé e prática, mas isso é só uma fala, tipo assim, é um dogma da igreja, tá bom? Então, essa coisa não encontra lugar no meu coração. Isso aí eu falo, tipo, da boca para fora, falo para recitar o dogma da igreja, tá? Agora, de repente, eu falo, não, a Bíblia é a minha única regra de fé e prática. E aí eu vou na Bíblia. E aí quando eu vou na Bíblia, então eu entendo que eu tenho que contrastar o que a Bíblia fala e o que a sociedade fala. E aí eu tenho que escolher quem é que está falando a verdade. Sim. Né? Por quê? Porque eu tenho a sociedade, principalmente você citou aí, o movimento feminista, né, trazendo essa ideia, né, no momento agora, não vou falar que é verdade, que é mentira, se é certo, se é errado, mas nós temos um movimento feminista e algumas pessoas não sabem que é o movimento feminista, acha que é a sociedade no geral, mas trazendo essa ideia de que filho é ruim, filho é prejudicial, filho é problema, filho é gasto, filho é interrupção de lazer, filho é interrupção, atrapalha o casal. Quer dizer, filho é uma desgraça. Essa é a visão que se tem. Atrapalha a carreira, tudo, né? Por outro lado,
Nós temos a Bíblia dizendo que os filhos são herança do Senhor. Filho é uma recompensa que Deus dá àqueles que Ele ama. E aí eu tenho então que parar assim, peraí, eu vou acreditar em quem? Eu vou acreditar em Deus ou eu vou acreditar na sociedade? Eu vou acreditar em Deus ou vou acreditar nos movimentos aí sociais, seja ele ideológico, seja ele qual for. Então, essa é a primeira questão que eu devo parar e pensar. Sim. É que assim, por exemplo, existem muito... Eu não sei se existe isso, porque hoje em dia ninguém casa, né? Na verdade, hoje em dia todo mundo tem filho e não casa. Mas faz de conta que aí a pessoa casou, aí ela decide que não quer ter filhos. É uma decisão pessoal do casal. Isso é pecado? Olha... Dentro desse contexto aí que você passou. Olha só, eu vou responder isso falando de mim, tá bom? Hoje eu sou teólogo. Já era cristão, né? Mas hoje eu sou teólogo. E hoje eu tenho feito uma outra leitura da Bíblia. E a leitura da Bíblia que eu tenho feito hoje, então, eu tenho 2 pontos de vista. E primeiro que eu decidi que realmente a Bíblia seria, né, do momento que eu decidi, e será a minha única regra de fé e prática. Então, por quê? Porque antes o que eu comecei falando, né, eu professava isso, mas isso era da boca para fora. Isso era o dogma da igreja, era o que rezava ali a cartilha, a declaração doutrinária dos batistas brasileiros, né, da Convenção Batista Brasileira, que diz que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E num dado momento eu descobri que isso era mentira. Não era, não. Porque eu falava isso, eu citava isso, eu ensinava isso, né, eu aprendi isso, mas na prática, na verdade, eu tinha uma prática mundana, tá? Eu tinha um pensamento mundano e a minha prática era de acordo com o que eu pensava. Por isso que até a Bíblia fala assim, ó, deixa Deus transformar você pela renovação do seu entendimento, tá? Porque a forma como você entende é a forma como você age. Então, o que eu fiz até o momento que eu casei? Então, eu casei, faz 23 anos que eu sou casado e tenho um filho. Por quê? Porque eu decidi, olha só, eu decidi que eu não queria filhos. Sim. Porque eu decidi que filhos era estorvo, prejuízo, empecilho, atrapalharia minha carreira, não me deixaria evoluir, tiraria minha privacidade e não sei o que, não sei o que. Aí então eu descobri que, na verdade, eu nunca pensei isso. Quem pensou isso foi um movimento feminista, né? E eu sou homem, mas um movimento feminista entrou ali no meio que eu vivia, na sociedade que eu vivia, impregnou isso e eu introjetei isso achando que esse pensamento era meu. E aí então quando eu fui escolher a namorada, a esposa, então eu escolhi uma esposa que tinha o mesmo pensamento mundano quanto o meu. E o pensamento era para minha esposa, a Márcia, então naquele momento ela entendia o seguinte, gravidez é uma doença. Então olha só, eu crente, a Márcia crente. E nós dois tínhamos esse pensamento. E esse pensamento, então, ele é 100% antibíblico. E o que é um pensamento 100% antibíblico, então, é um pensamento demoníaco. Então, nós crentes na igreja, ó a gravidade do que eu estou falando. Nós crentes na igreja, 2 crentes, eu seminarista, e a Márcia ali, criada na igreja, nós tínhamos um pensamento demoníaco. Porque se Deus está falando que os filhos são heranças do Senhor, quem somos nós para dizer, não, Deus, você está errado, gravidez é doença, filho é empecilho, filho não sei o quê. E aí então,
a gente casa com esse pensamento mundano, tá? E nós casamos com esse pensamento mundano. É até o momento, então, que eu penso que Deus começou a nos iluminar. Então, ontem eu estava comentando no nosso estudo aqui, e eu falei das 4 formas como Deus fala, né? Deus fala sempre por meio da palavra dele, Deus usa pessoas para falar com a gente, Deus usa as circunstâncias e algumas vezes, raríssimas vezes, Deus fala por sonho. Então, a gente nunca sonhou com um filho, nada disso, mas a Bíblia foi nos esclarecendo, nos iluminando. Agora, porque nós tínhamos uma nova cabeça, uma nova visão, porque agora nós estávamos casados. Circunstância. Nós fomos morar do lado de um orfanato. Né? Aí, outra circunstância. Na igreja que nós frequentávamos, uma mulher, mulher membro da igreja, ela era a cozinheira do orfanato. E essa mulher tinha uma filha pequenininha, que gostava muito de mim, eu gostava muito dela, e aí então eu levava, essa menina queria ir para casa no final de semana, eu trazia a menina para casa, ela tinha uma amiguinha no orfanato, essa amiguinha, ela pedia para a amiguinha vir também, então sempre, final de semana, começou a ter 2 meninas em casa. E aí a gente começou a andar, e a gente começou a perceber algo, que eu e a Márcia estávamos ficando velhos, e não tínhamos filhos. E nós percebemos que a gente ia lá no Parque Ibirapuera e a maioria dos casais tinham filhos. Cara, e por incrível que pareça, os caras andavam de skate com os filhos, os caras jogavam bola com os filhos, os caras andavam de bicicleta com os filhos, brincavam com o cachorro com o filho, né? E até um dia que a Márcia, então, deu um ultimato. A Márcia falou assim, olha, se você quiser criança, se você quiser filho, se você quiser curtir criança, você vai ter que ter o seu. Dos outros, não mais. Né? Então, naquele momento, foi que a gente entendeu de ter filho. Só que aí, criamos um problema para nós. Porque qual era o problema? A Márcia já tinha 35 anos de idade. Então, a mulher, depois dos 30, biologicamente, ela é idosa. Aos 35, a gravidez já é de risco, né? Então, a gente teve todo esse problema aí. Então, a gravidez, teoricamente, foi uma gravidez de risco, tudo. Então, assim, eu entendo que, graças a Deus, Deus nos deu o privilégio de termos um filho. Só que aí, não arriscamos ter mais, né? Depois a Márcia teve complicação no útero, teve que tirar o útero, então está impossibilitada de ter um filho. Hoje, eu tenho um filho, Jorge tem 19 para 20 anos, mas eu me arrependo da minha idiotice. Eu me arrependo de não ter confiado 100% na palavra de Deus. Então, hoje, o que eu penso? Cara, é que se quando eu tive o George, eu já estava envelhecendo, hoje eu já estou envelhecido. Então, amanhã, depois, o meu egoísmo, a minha falta a minha falta de crer na capacidade, no amor, na graça, na bondade de Deus, isso vai criar problemas para o George. Por quê? Imagina, pensando assim, ó, por um lado, eu e a Márcia envelhecemos, tá? O George não vai ter ninguém para compartilhar a carga. Pensa numa outra situação. Se o George amanhã vem ter um problema de saúde e ele vem precisar depender de alguém, ele não vai ter ninguém para ajudá-lo, para apoiá-lo. Então, cara, é óbvio, eu sei que Deus não desampara, Deus não deixa, né? Eu sei de tudo isso, mas eu criei um problema pela minha falta de confiança na palavra de Deus. Naquele momento, cara, eu não posso transferir a culpa para ninguém, eu não posso culpar ninguém, a culpa é minha, tá?
Eu até poderia falar assim, pô, mas a gente não foi ensinado. Mas independente disso, eu tinha a Bíblia. Né? Eu poderia ter estudado, eu poderia ter se hoje eu vou atrás, se eu procuro informação, naquela época eu deveria ter procurado também, mais. né? Então, esse é o meu testemunho, tá? Já falei isso em outras vezes, em outra oportunidade. Eu não aconselho ninguém, o que eu aconselho não corra fazer filho antes da hora. Não corra, que nem você fala hoje, ninguém casa. O meu conselho é, casem. Se casem e se programem para ter filho. Essa opção de, eu sou livre, eu tenho a opção de não ter filho. Isso primeiro que é pecado, tá bom? Pecado, então? É pecado. Nossa. O super pecado. Por quê? É uma afronta contra Deus. Se Deus falou, olha, é uma graça que eu tô te dando, eu vou, não, eu não quero graça, porque essa graça é uma desgraça. Ué, o que é isso? Imagina eu falar para Deus, não, a sua graça é uma desgraça, eu não quero. Se isso não for pecado, então... Ainda é pecado. Né? Então, é uma rebeldia, Cara, eu acho que... Acho não, tenho certeza. Deus, ele fica muito irado, muito... Né? Não tem como. Tá, então assim, foi legal o seu testemunho, né? Porque você falou que se arrependeu de não ter tido mais filhos. Sim. Então o conselho é para que as pessoas se casem e tenham filhos. Tenham filhos. Filhos, no plural. Eu acho assim, é óbvio que a gente tem que ser prudente, tá bom? Nossa, minha avó tinha 12 filhos, eu vou ter 12 também. Antigamente, Não, isso aí não. Né? Por exemplo, vamos dizer hoje, eu moro num lugar, né? Graças a Deus, Deus me abençoou agora com um lugar para morar. Vamos dizer que acomodaria legal 2 filhos. Eu, a Márcia e 2 filhos. Seria bom. Seria legal porque 2 filhos, o Jorge aprenderia a dividir as coisas, né? Compartilhar quarto, tudo, sentar à mesa, ter alguém para dividir. Não só dividir as coisas boas, mas também dividir problemas, né? Dificuldade, um ajudar o outro. Então, isso seria legal. Então, eu não vou falar aqui, olha, a Bíblia vai falar isso, né? Os filhos são heranças do Senhor. Bem-aventurado o homem que tem um monte de filho. Né? Só que a Bíblia foi escrita num outro contexto. Né? A riqueza dos caras lá era medida pelo número de filhos, principalmente filhos homens, né? Que eles tinham. Então, mas hoje não é o nosso contexto. Hoje tem um custo de vida, né? Hoje, cara, hoje tudo custa, tudo é caro, tudo é individual. Então, imagina você ter aí condições de recurso, quanto você vai desprender para, por exemplo, mandar o filho para a escola, pagar um curso de música, um curso de inglês, não sei o quê. Sim. Então, vamos ser sinceros, não dá. Sim, ou seja, ter muitos filhos e não ter condições de cuidar também é pecado. Também é pecado, né? É pecado, é ignorância, né? Sim. Você coloca aí um monte de gente... Você não vai ter condições de cuidar. E não vai ter condições de cuidar, né? Para dar maus tratos, para não dar comida adequada, não dar as condições necessárias, né? De sobrevivência. Então, isso eu sou contrário a isso. Mas, também, eu não aconselho, vamos dizer assim, olha, na maior dificuldade, então tenha um. Tá? Cometa o mesmo erro que eu cometi, tenha um. Tá? Mas, se você tem condições de ter, tenha 2, 3, tá bom? O filho é bênção de Deus, os filhos são heranças do Senhor, tá?
Deus, ele abençoa, abençoa a terra, né? É interessante que quando Deus abençoa o homem, a primeira bênção é sede frutíferos, multiplicai, né? Então, isso é bênção. Sempre o filho na Bíblia, ele vai aparecer como Uma bênção. como uma bênção de Deus, como dádiva de Deus. É óbvio, né? Vamos aqui sempre alinhar isso. Filho dentro do propósito de Deus. Tá bom? Não é aquele filho que você arruma na balada, não é aquele filho que você pulou cerca, não é aquele filho que você praticou fornicação, praticou, sei lá, estupro, praticou a porneia. Não é esse, tá bom? É o filho dentro do casamento. O filho é a herança do Senhor dentro daquilo que Deus prometeu. Senão ele vai ser problema. Ah, então o filho que nasce nessas outras condições não é herança. Por quê? Desligou? Ah, tá aqui. Tá ligado? Então repete a frase, ficou muito baixo. Então os filhos que vêm desses contextos aí... Não? Oi? Não tá saindo? Vê se o seu conector está bem conectado. Tá. Uhum. Oi. Lembra de corrigir isso, hein, Carol? Testando. Oi? Lembra de corrigir isso depois, hein? Eu vou tirar. Qual que é o... Oi, testando. Pronto? Então os filhos que estão dentro desse contexto não são herança? Olha, Carol, essa pergunta é muito difícil de responder. Sim, Tá bom? muito. Até porque você está nessa condição, né? É, exatamente. Nossa. Veja bem, Deus, ele é tão maravilhoso, tá bom? Que ele pode fazer nova todas as coisas. E Deus pode transformar tudo do jeito que ele quer. Então, a gente vai entender outra coisa também. É que nada acontece sem a permissão de Deus. Então, Deus tem a vontade dele, que é a vontade soberana. As coisas acontecem porque Deus quer que aconteça daquele jeito que ele quer que aconteça. E ele vai fazer com que algumas coisas aconteçam daquele jeito. A outra coisa, as coisas acontecem porque Deus permite. Ele não queria que acontecesse, mas ele permite que aconteça. Tá? Então, por exemplo, nesse caso de filhos, né? O que Deus quer? Qual é a vontade soberana de Deus? É que um homem e uma mulher se unam em casamento, tá? E aí eles tenham filhos dentro da união do casamento. Esses filhos, Deus, ele deseja isso, ele quer isso, ele planejou que acontecesse isso. Mas, no entanto, Deus, ele permite, tá? Ele não impede gravidez indesejada, ele não impede nada. A gente vê que acontece, tá? Ele permite, olha, alguém foi para balada, usou de maneira errada o dom que Deus deu, porque o sexo ele é um dom, então a pessoa usou o dom não da forma como Deus planejou, mas da forma como o diabo tem usado e tem pervertido isso. E então disso gera aquilo que Deus tinha planejado na condição ideal, que é o quê? A gravidez. Tá? Então Deus ele não mudou a regra ali. Ele permite. Deus, é óbvio que a Bíblia vai falar assim, olha, Deus visita nos filhos a iniquidade dos pais até a 3ª e 4ª geração. Então qual é a problemática disso? Ó, um filho
ou a filha, né, o bebê, ele nasce ali. Ele não tem a estrutura familiar do pai e da mãe. Ele não tem o ambiente ali para ele aprender a se afeiçoar ao pai e à mãe, a gerir, a aprender ali a família nuclear como ela deve, como Deus planejou para ser. Então, acaba hoje, né? A gente tem aí as chamadas famílias mosaico, né? No outro contexto, as famílias disfuncionais. E a gente então tem toda uma doideira, porque hoje o que a gente tem? A gente tem o bebê, que depois não deixa de ser bebê, né? Cresce, que é criado pela avó. Aí tem o pai e a mãe como se fosse o irmão mais velho. Então você consegue entender a problemática disso? Você acha que essa pessoa ela vai ser equilibrada na vida? Não. Nossa, pastor. Ixi. Entendeu? Agora, veja bem. Eu penso que Deus não planejou isso. Sim. Agora, isso é uma consequência natural do pecado dos pais. Agora, Deus permitiu que acontecesse lá. Só que agora, a consequência ela vai acontecer. Agora, essa situação, Carol, ela se agrava mais porque ela vai ter uma consequência eterna. Qual é a consequência eterna? Porque quando você vê uma família disfuncional, aí você vê que o seu pai é o seu irmão mais velho, porque foi criado como irmão mais velho, que o seu avô, pai do seu pai, também assume a função do seu pai. Sim, mas, tipo assim, igual você tá falando, né? Hoje em dia, eu não sei explicar se existe cientificamente, mas eu chutaria uns 80% das famílias de hoje em dia, as crianças vêm de uma família disfuncional. Então. Inclusive, eu faço parte disso. Então, veja bem, eu tenho, assim, dificuldade de falar isso, assim, porque eu respeito você, tá? Então, eu acho que você deve doer por isso. Não, mas por mim pode falar, porque pode falar. Eu sei que é muita gente, tá interessante a gente saber. Que é muita gente. Mas o que é importante a gente pensar, entender, é o seguinte. Primeiro, é que a situação que você vive não foi plano de Deus. Sim. Agora, vamos ser sinceros que você Deus abençoou tanto você que num dado momento da sua história Deus catou você e falou assim, ó, vem cá, deixa eu colocar você aqui. Numa outra situação. Ainda que você está lá com a sua casa, tudo, você tem visto outra situação. Né? Você tem sido conduzida, orientada para ter uma outra visão. Você, Carol. Mas a maioria dessas pessoas que você está falando, que está nessa situação, o que tem acontecido? Eles têm vivido essa situação e têm cada vez mais disseminado essa situação e cada vez mais se colocado nessa situação. E aí se torna um ciclo vicioso, porque eles não saem disso. Ao contrário, cada vez mais vai... Então, quando Deus fala assim, ó, Deus visita o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, por quê? Porque as pessoas não conseguem sair desse ciclo. E vai entrando nesse ciclo e vai cada vez se afundando mais. Então, para e nota o seguinte, ó. Uma observação assim, bem... sei lá. Bem simplista. A gente sabe na história que a vida toda um homem bem quisto na sociedade, bem visto,
tudo, homem mesmo, não é o ser humano, o homem do sexo masculino. Na sociedade, sempre por trás dele tem duas mulheres importantíssimas, essenciais. A mãe e a esposa. Tá? Então, a mãe, ela é aquela que lutou. A mãe, inclusive, escolheu a esposa. E geralmente a esposa, ela escolheu uma conforme a imagem e semelhança dela, para dar continuidade ao legado dela. Pode notar isso. E aí, aquele cara, ele tem aquele padrão, porque tem uma mulher ali que cobra, que fala, faz isso, levanta, vai, tá. Hoje, o que a gente tem visto nessas famílias funcionais? A gente tem visto homens efeminados em excesso. Nós temos visto homens vagabundo em excesso. Nós temos visto homens frouxo em excesso. Nós temos visto homens praticando, palavra da moda agora, como que é? Feminicídio. Feminicídio. Feminicídio? Homem que mata mulher, acho que é isso aí. Né? A gente tem visto isso em excesso, a gente tem visto crimes contra a mulher, assédio contra a mulher. Por exemplo, na música, né? A gente já falou sobre isso, mas vamos só voltar nesse assunto. Você pega aí o funk, o sertanejo. Cara, você não tem uma música que a pessoa enaltece a mulher, exalta a mulher, fala coisa... como fala? Que engrandece, que valoriza. Não, as músicas cachorra, vagabunda, vem cá, eu te pego, não sei o quê, eu te faço, lá. Mas peraí, tudo isso começou no momento em que esse liberalismo, esse negócio todo veio à tona. Eu não preciso de família, eu não preciso de homem, eu não preciso disso, eu não preciso de casar, eu não preciso, eu faço as coisas do meu jeito. Quer dizer... Sem regra, né? Sem regra. Isso é pecado. Agora, eu acho que mais que eu falar isso, eu acho que você que faz, vamos assim, você que está dentro da situação, eu acho que eu dei meu testemunho, mas acho que você poderia dar o seu testemunho e falar que de repente você fala, não, pastor, você está errado, você está equivocado, nada a ver, tá, né? Mas eu vejo isso, nessa leitura que eu faço, é isso que eu vejo. E aí eu vejo o reflexo disso na igreja. Tá? Quando você fala que Deus é pai, tá, o que é pai? Né? Você está falando de algo, tá, pai, é aquilo que eu tenho em casa? Então, Né? Ou aquilo que eu não conheço? O que é pai? Eu nunca vi, eu não sei o que é. Né? O pai tá igual o caviar do Zeca Pagodinho, né? Nunca vi, né? Sim. Eu só ouço falar, né? Então... Sim, Olha que complicado. E agora, o que a gente fala? Não sei. Eu acho que é isso, eu não vou falar nada não, pastor. Não vai falar nada? Por quê? Porque não quero falar nada. Vamos... Mas só responde assim, você acha que isso é verdade, é mentira? É verdade. É assim ou não é? Sim. Só responde uma coisa. Ai, meu Deus, tá cutucando. Tá cutucando. Esse assunto Hã? Aqui. Assim. Olha aqui. Só responde uma coisa. Esse assunto é um assunto confortável para você? Não. Com certeza não. Não é. Se você pudesse escolher, você queria a sua situação ou você queria uma situação conforme a Bíblia está trazendo? Conforme a Bíblia.
Então, Carol, veja bem, eu acho que a mesma situação sua é a situação de todos. Por mais que as pessoas falem, né? E aí eu vou repetir de novo, tá bom? Ó, eu como crente, como frequentador de igreja, tá? Cara, eu tinha uma mente totalmente mundana. Só que hoje eu quero entender e quero pregar isso aqui. Olha, presta atenção. E você que é solteira, o George, todos que estão ouvindo, de repente você que já é casado e tem essa visão que eu tenho, pecaminosa, tá bom? Então, Salmo 127, a partir do verso 3, o salmista diz assim: os filhos, no plural, tá bom? São presente do Senhor. É presente. É uma recompensa que ele dá. Os filhos que um homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Então, olha lá, o que eu falei, qual é o meu arrependimento? Primeiro, de na minha juventude achar que ter filho era uma desgraça. E eu na igreja, líder de jovem, dava estudo bíblico, não sei o quê, papapá. Cantava em todos os corais da igreja, entendeu? Eu não tinha essa visão da Bíblia. Então, aí fui ter filho já aos 34 anos, a Márcia 35 para 36. Já não era mais na minha juventude, eu já estava entrando na minha fase de amadurecimento ali, partindo para a velhice. Isso ainda que hoje eu me considero aos 52 viril, jovial e biologicamente eu sou um cara de 53 anos. Uhum. Cara, isso não... E naquele momento eu já tinha 33 para 34 e a Márcia 35 para 36. Então, a Bíblia está dizendo que os filhos são presente do Senhor, é uma recompensa que Deus dá, e os filhos que o homem tem na sua juventude é como flecha na mão do guerreiro. Quer dizer, que se eu não tenho isso no tempo certo, eu perco a bênção, eu perco a herança e contraio desgraça para minha vida. Entendeu? Aí ele vai falar assim, ó, feliz é o homem que tem uma aljava cheio dessas flechas, que são os filhos. Ele não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos às portas da cidade. Né? Então, é óbvio que aqui o contexto é outro, contexto de guerra, contexto que a riqueza do homem era medida pela quantidade de filho que ele tinha, tá? Então não é disso que a gente está falando, mas o princípio nós não podemos esquecer. Deus abençoa, e Ele abençoa com a geração de filhos, a gestação, vamos dizer assim. Então, não vão sair por aí fazendo filho igual coelho, tá bom? Não é essa a ideia, não é isso que eu estou falando, mas também não entra nessa roubada dessa desgraça chamada feminismo, tá bom? Que tem deturpado a mente dos crentes e tem colocado a Bíblia em segundo plano. Então, vamos ter a Bíblia como nossa única regra de fé e prática e vamos crer na palavra de Deus. Se Deus falou que os filhos são presentes do Senhor, e hoje eu posso dizer,
o meu filho é um presente do Senhor. Tá bom? E, graças a Deus, Deus me deu filhos adotivos, né? Que eu adotei alguns filhos e filhas. E sou muito feliz com eles, né? Me dão dor de cabeça, me dão tristeza, né? Tem uma do meu lado aqui, assim, mas eu entendo que realmente Deus nos abençoa com essa situação. É isso. Tenso, né? Então, galera, obrigado por ter ficado até aqui. Curta, compartilhe, tá bom? Próximo vídeo, esperamos que seja mais suave na nave, né? Tomara, né? Uma vez que a gente não escolhe o tema, os temas são sugeridos e a gente fala deles e realmente a proposta é falar segundo aquilo que a Bíblia diz e não como nós gostaríamos que fosse, tá bom? Deus te abençoe, beijo no seu coração. Tchau.